Só que se a gente olhar para a vida de Jesus, então, aos padrões desse pastor, Jesus foi um cara que falhou terrivelmente, porque Jesus teve uma vida que foi inteiramente controversa. Vocês acham que a cruz ela foi o quê? Vocês acham que a cruz foi um momento de celebração? Não, a cruz ela era usada pelo Império Romano na época para humilhar e acabar com aqueles que estavam gerando algum tipo de confusão na época, ou algum tipo de controvérsia ou oposição na época. Então a cruz era a morte para aqueles que estavam gerando algum tipo de oposição ou controvérsia. E se a gente pega o ministério de Jesus, a gente vê que Jesus estava incomodando pessoas o tempo inteiro. O ministério de Jesus estava incomodando, ele incomodava os fariseus, Jesus incomodava os mestres da lei, e eles estavam o tempo inteiro tentando acabar com o ministério de Jesus, porque Jesus, ele era controverso na sua mensagem em relação ao que eles acreditavam na época. E olha só que interessante, até os demônios começaram a se sentir, incomodados com a presença de Jesus. A palavra fala que quando Jesus chegava, os demônios começavam a convulsionar, e eles se prostravam aos pés de Jesus. Olha só que coisa, e olha só, sabe o que me chamou a atenção? Foi que os demônios reconheciam mais quem Jesus era, do que os mestres da lei, os fariseus da época. Já parou para pensar nisso? Porque os demônios, eles reconheceram quem Jesus era. Os mestres da lei, os fariseus, eles viam Jesus falando, eles cruzavam os seus braços e começavam a julgar tudo que ele falava. Será que você tem reconhecido quem Jesus tem sido na sua vida hoje? Será que Jesus ele tem operado na sua vida de uma maneira que talvez você não tenha aceitado, porque talvez é controverso para você? Porque, gente, os demônios reconheceram Jesus. Nossa, como é que é isso, né? Os mestres, os caras que conheciam a palavra, esses caras não reconheceram Jesus. Os fariseus, que eram os caras mais corretos da época, não reconheceram Jesus. Os demônios reconheciam Jesus. Será que você tem reconhecido Jesus na sua vida? E uma coisa assim, só para a gente trazer um contexto nessa mensagem, eu falei sobre isso já numa mensagem há uns 3, 4 meses atrás, é que o joio e o trigo, eles crescem juntos. A nossa tendência é querer separar na nossa vida o que é bom e o que é ruim, o que é bom e o que é mal, né? A gente tem essa tendência, mas Jesus ele falou assim, o joio e o trigo eles precisam crescer juntos, né? Então ao mesmo tempo, né, que você vai começar a crescer no seu relacionamento com Deus, e talvez na sua consistência com Deus, né, ao mesmo tempo isso vai criar oposição em alguma coisa na sua vida, e vai começar a trazer dificuldades, porque o joio e o trigo eles crescem juntos, e o que Jesus fala, é para a gente não selecionar o joio e o trigo, eu só quero o trigo na minha vida que é bom, o joio eu não quero, porque ele é ruim. A gente tem a tendência de falar o que é bom, o que é ruim, selecionar isso, mas o que Jesus fala para a gente, é que a gente tem que entender, que o bom e o ruim, as duas coisas são necessárias na nossa vida, e as duas coisas, Deus vai usar para trabalhar naquilo que Ele precisa, para colocar a gente no lugar onde Ele tem preparado para cada um de nós. Então, pode ser bom, pode ser ruim, mas Jesus vai usar os dois. E agora com esse contexto estabelecido, vamos entrar na parábola. Jesus, ele ensinava através de parábolas, né? Parábolas eram histórias, e Marcos compartilha várias dessas histórias, só que não na sequência em que essas histórias aconteceram. Por quê? Porque Marcos ele está pintando um quadro. Marcos ele está dando para a gente uma curadoria da figura que ele entendeu como sendo o propósito daquilo que Jesus estava querendo falar com a gente através do seu ministério. Então Marcos ele começa a pintar esse quadro, ele não conta as histórias na sequência correta, na sequência que aconteceram, mas ele conta na sequência em que a gente começa a entender algo. E aqui Jesus ele está nos ensinando algo sobre o reino de Deus e sobre a nossa fé. Ele está nos ensinando isso. E talvez você já tenha ouvido essa parábola, né? Que dos 4 tipos de solos, né? Onde a semente cai. E aí existem diversas coisas que acontecem dependendo do solo onde a semente cai, né? E a primeira coisa que acontece nessa parábola, Marcos 4 começa com essa parábola. A primeira coisa que acontece é que os pássaros vêm e eles roubam as sementes, né? E aí talvez assim, será que hoje tem pessoas na sua vida que têm roubado as sementes da sua vida? Será que tem pessoas na sua volta que têm roubado talvez a sua alegria? Talvez são seus amigos,
ou talvez é alguém da sua família, ou talvez é seu chefe, ou talvez, olha só que interessante, será que existem hoje aplicativos que têm roubado a nossa alegria, têm roubado a nossa semente? Já parou para pensar nisso? Sabe porque eu entendi? Eu vi que nós somos hoje profissionais em guardar semente. Sabe por quê? A gente vê um versículo legal. Eu mesmo acabei de postar um versículo aqui, viu gente? Mas não me julguem. Você vê um versículo legal, o que você faz? Você é muito bom, você posta esse versículo para os outros lerem. E aí sabe o que você faz também? Você grifa esse versículo na sua Bíblia. Aí o que a gente faz? A gente se tornou profissional em guardar semente. Só que você não aplica esse versículo na sua vida. Sabe o que você não entendeu ainda? Que talvez você vai chegar no céu um dia, talvez isso é frustrante para mim. Jesus vai chegar para você e vai falar assim: nossa, mas você teve tanta semente que eu coloquei na sua mão e você guardou ela no bolso, por que você não jogou ela no chão? Porque a semente, gente, sabe, o versículo, a Bíblia, aquela que realmente vai ter efeito, não é a Bíblia que você fala, não é a Bíblia só que você ouve, não é a Bíblia só que você lê, mas é a palavra de Deus que você coloca em prática na sua vida. Se você lê, se você ouve, se você fala, mas você não coloca em prática, sabe o que você está fazendo? Você está guardando semente no seu bolso. E aí Jesus um dia vai falar: você guardou um monte de semente no seu bolso. E sabe o que essa semente no bolso ela significa? Potencial inutilizado. Porque você tinha semente, e ao invés de você jogá-la no chão como o fazendeiro fez, você guardou ela no bolso, porque você preferiu ouvir, você preferiu falar, você preferiu postar, mas você esqueceu de viver a palavra de Deus na sua vida. E se você não viver, é potencial inutilizado. Talvez você está sofrendo hoje porque você está guardando semente no bolso, ao invés de você entender que você deveria colocar essas sementes em práticas na sua vida. Sabe o que eu vejo hoje? A nossa geração é uma geração viciada em podcast e palestras motivacionais. Sabe o que eu vejo? O cara vai de uma palestra em outra palestra, vai de um podcast em outro podcast. Ele ouve aquilo lá, porque aquilo lá faz ele se sentir bem, mas ele não coloca nada daquilo em prática na vida dele. Sabe o que é? Semente guardada no bolso. E aí não adianta. E aí aqui os pássaros vêm, e os pássaros levam essa semente embora. Os pássaros roubam essa semente. Sabe? Você não vai ser abençoado pela palavra que você ouve, mas você vai ser abençoado pela palavra que você vive. Sabe, às vezes também eu acho que uma coisa que acaba influenciando nisso é que a gente acha que a gente precisa saber mais. A gente acha que a gente talvez não sabe o suficiente, e que talvez para o nosso crescimento com Deus, para o nosso crescimento espiritual, a gente precisa de mais conhecimento, a gente precisa de mais coisa, a gente precisa de mais teoria. E uma coisa que eu entendi, sabe, pensando aqui assim na igreja, por exemplo, se eu tivesse escrito um livro, gente, antes de começar a igreja, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, sobre como construir uma igreja e como ser um pastor. Eu nunca construí uma igreja, nunca tinha construído uma igreja, nunca tinha sido um pastor, mas eu era cheio de opinião. Então, eu escreveria um livro que eu acho que daria umas 800 páginas, falando como você deve construir uma igreja e como você deve ser um bom pastor. E aí ia ter diagrama, ia ter um monte de conteúdo, ia ter um monte de coisa interessante, a minha opinião lá. Mas aí o que aconteceu? Comecei essa igreja aqui, e aí vocês chegaram, e aí hoje se eu fosse escrever esse livro, sabe o que seria? Aquele emojizinho com a mãozinha assim, ó, 800 páginas desse emoji aqui. Vocês já repararam que as pessoas que têm mais opinião normalmente são as pessoas que têm menos experiência? A pessoa que mais quer opinar na sua vida é a pessoa que não fez nada ainda.